O versículo mais importante da Bíblia é João 3,16. E se você se diz cristão, mas não conhece esse versículo, alguma coisa deve estar errada. Mas o que o Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 16, nos diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que, afinal de contas, Jesus teve que morrer em uma cruz romana? Por que Deus teve que entregar o seu Filho à morte? Por que será que Deus teve que fazer isso? Para entender o Evangelho e para podermos responder a estas perguntas, nós devemos primeiro entender algumas coisas sobre Deus. Deus não é uma força impessoal, ou uma energia, ou algo parecido. Deus é o Criador pessoal de todas as coisas e Senhor de tudo que existe. Deus é um ser pessoal. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro Deus existe como uma trindade. E o que isso significa? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três seres distintos, mas que ainda assim são um único ser e não três. Talvez isso seja um pouco difícil de compreender agora, mas por enquanto, fique com as palavras do próprio Jesus, que disse assim: Eu e o Pai somos um. E também disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando Jesus disse que ele e o Pai são um, ele está querendo dizer aos seus ouvintes, está querendo explicar que Deus Pai, Ele próprio, o Senhor Jesus e o Espírito Santo compartilham uma única essência com as qualidades divinas. Nenhum outro ser, existente ou imaginário, possui tais atributos, dos quais nós já vamos falar mais adiante. Portanto, existe um único Deus Criador de todas as coisas. Então, para nós entendermos por que Jesus teve que morrer naquela cruz romana, nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre esses atributos que compõem o caráter desse Deus Trino, esse Deus 3 em 1. Deus possui vários atributos que definem o seu caráter, e conhecer esses atributos nos ajudam a compreender melhor quem Deus é e como ele se relaciona com a sua criação, ou seja, como ele se relaciona conosco. Você saberia citar alguns dos atributos de Deus? A maioria dos cristãos com certeza vai gaguejar aqui, mas eu tenho certeza que se você fizer um esforço, você vai se lembrar de alguns deles. Os atributos de Deus são normalmente classificados em dois tipos: os naturais e os morais. Os atributos naturais são aqueles que só Deus possui. Ele não compartilha com ninguém. São os chamados atributos incomunicáveis de Deus. Veja alguns desses atributos. A onipotência. Deus é todo-poderoso e tem controle absoluto sobre todas as coisas. A onisciência. Deus conhece tudo, Ele é conhecedor de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. A onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A imutabilidade. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A autoexistência. Deus existe por si só e não depende de nada e nem de ninguém para existir. E o atributo da eternidade. Deus não tem começo e nem fim. Ele existe fora disso que nós conhecemos como tempo. Estes são os atributos incomunicáveis. Eles destacam a singularidade de Deus e o tornam diferente de tudo o que existe no universo. Mas Deus também tem atributos que Ele compartilha com a humanidade. São os chamados atributos comunicáveis ou atributos morais. Vejamos alguns deles. A bondade. Deus é bondoso e benevolente para com todas as suas criaturas. A verdade. Deus é verdadeiro e fiel em todas as suas promessas. O amor. Deus é amoroso e demonstra seu amor através de sua graça e sua misericórdia.
A santidade. Deus é absolutamente puro e separado do pecado. A justiça. Deus é justo e sempre age de acordo com a retidão. Existem ainda outros, mas por ora basta-nos citar estes. Esses atributos, chamados atributos morais, foram compartilhados por Deus com o homem na criação. Porém, ao pecar, o homem perdeu boa parte dessa essência de Deus. O homem e a mulher, feitos à imagem de Deus, isto é, conforme os seus atributos, o homem e a mulher que refletiam a imagem de Deus, ao pecar, mancharam o seu próprio caráter e perderam a comunhão com o Deus amoroso, santo e justo. Mas, se você quiser entender por que Jesus teve que morrer numa cruz romana debaixo de maldição, você vai ter que assistir o nosso próximo vídeo, onde abordaremos 3 desses atributos morais de Deus: o amor, a justiça e a santidade. Por enquanto, fique com essa informação. Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança, isto é, com os seus atributos, a bondade, o amor, a santidade e assim por diante. O homem tinha comunhão com Deus porque era parecido com ele, ou seja, porque tinha os atributos iguais aos de Deus e refletia a sua própria imagem. Mas algo manchou o caráter do homem e fez com que ele se distanciasse de Deus, fez com que ele perdesse a comunhão com Deus. E esse algo que manchou o caráter do homem chama-se pecado. Temos que entender claramente este primeiro ponto do Evangelho. O pecado é o que nos separa de Deus e é o grande mal, o grande problema da humanidade. Espero, meus amigos, que vocês me acompanhem nos próximos vídeos, que curtam, comentem e que compartilhem com pelo menos uma pessoa que Deus coloque em seu coração. Mas, principalmente, é fundamental que você assista os vídeos completos para que você possa entender de fato o que é o Evangelho. E eu estarei aqui para te ajudar nessa jornada. Esses vídeos são baseados no livreto intitulado O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pastor missionário Paul Washer. E você poderá acompanhar esses vídeos aqui nos nossos canais na internet. É só procurar por @loucosporamordecristo. Bem, eu espero te encontrar aqui no nosso próximo vídeo, nosso terceiro vídeo desta série, O Verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.